Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. É um grande prazer poder compartilhar com você esse esporte extraordinário que se chama judô. Esporte que fez total diferença na minha vida. Me chamo Silvio Nagai, professor e um dos coordenadores da Associação Nagai e hoje também membro da Federação Pernambucana de Judô. Peço que fiquem comigo até o final desse vídeo. Yoroshiku onegaishimasu! Baseado no Seiryoku Zenyo, máxima eficácia, e de Takyoei, prosperidade e benefício mútuo, Jigoro Kano selecionou e classificou as melhores técnicas do Jujutsu, modificando técnicas guerreiras projetadas e desenvolvidas para ferir e até mesmo matar em campos de batalhas, de modo que estudantes e praticantes pudessem treinar de forma segura, usando suas técnicas, aplicando sem ferir e usando em benefício próprio para a defesa. Em 1882, com o início do judô, nasce a Kodokan, fundada por Jigoro Kano, localizada no Japão, na província de Tóquio, no bairro de Shimoya. Kodokan significa Ko, ensinar, Do, caminho, e Kan, instituto. Então, como vocês sabem, o judô não é só uma modalidade esportiva. É como se fala, uma doutrina que se leva para a vida toda. Tudo que a gente aprende aqui dentro do dojo, a gente levando para a nossa vida, tudo se torna mais fácil. Então, aqueles praticantes que entram no judô, que passam muito tempo no judô, ele adquire atitudes, comportamentos, disciplinas, educação, tudo isso relacionado à cultura japonesa, que é uma cultura muito bonita, né? É um mundo totalmente diferente do mundo que a gente está acostumado a viver fora da academia, que é o que é passado dentro do judô. A década de 30 do século XX marcou a eclosão do judô a nível mundial. As nações civilizadas já conheciam e praticavam o judô. No Japão realizavam-se já as competições, e na Europa, em função de vários encontros realizados, iniciou-se um processo de organização de uma estrutura desportiva europeia. Com esse processo de massificação e evolução, nasce a implementação das regras de arbitragem e a primeira competição internacional em 1947 em Londres, envolvendo as equipes da França e da Inglaterra. Em 1948, o judô ganha mais uma aliada, o reconhecimento pelo esporte internacional ao ser fundada a União Europeia de Judô. Só em 1956 é realizado o primeiro campeonato mundial, contando com a presença de 18 países. Apesar do judô, aikido e karatê compartilharem das mesmas raízes do jujutsu, eles apresentavam técnicas diferentes, a fim de que seus alunos pudessem trocar pegadas para arremessar e estrangular. Jigoro Kano percebeu que seus alunos iriam precisar de um uniforme para a prática do judô, um uniforme resistente que aguentasse as puxadas. O judogi divide-se em 3 partes: o agi, o casaco, o obi, a faixa, e o shitabaki, ou zubon, a calça. Vamos começar pelo shitabaki ou zubon, né? Nós devemos puxar os 2 cordões ao mesmo tempo para que a calça se aperte, né? E o cordão vai entrar por dentro dessa alça. Existem alguns shitabakis que tem 2 alças. Esse cordão aqui vai passar por dentro, vem para cá. E aí eu faço um laço. E aí é importante guardar esse lacinho aqui para dentro da calça, né? Porque eu vejo alguns alunos e atletas meus que quando vão lutar, o cordão fica caindo. Isso não é elegante, tá bom? Agora sim, vamos passar para o agi. O obi divide em 2, né? Na mesma medida aqui. A gente fecha o agi bem certinho aqui. E o meio da faixa a gente coloca aqui, ó. A cintura. Vai lá para trás, cruza. Vem aqui, puxa um pouquinho, ó. E agora eu vou cruzar a faixa
passando essa daqui por baixo das duas, né? Importante. Quem tá por cima, vai por cima, ó. E aí, estamos com o nosso judogi completo. Ah, é importante também lembrar que as meninas usam uma camisa branca por dentro, uma blusa branca por dentro, e essa blusa branca tem que estar por dentro do shitabaki, como vocês viram. E os meninos, sem nada, tá bom? O judogi azul surgiu para usar em competições, com o objetivo de facilitar a identificação de quem aplicou uma técnica durante uma luta. Ao passar dos anos, os judogis foram se tornando cada vez mais sofisticados, bonitos e mais resistentes. Em 1882, Jigoro Kano Sensei funda o judô. Naquela época não haviam mulheres praticantes de judô. Elas só podiam praticar a dança e a ginástica. Logo, para elas aquilo começou a se tornar monótono. Elas começaram o interesse e a busca pela prática do judô. Sueko Ashiya, em 1893, foi uma das primeiras alunas de Jigoro Kano, juntamente com a Kinko Yasuda e a esposa de Jigoro Kano. Jigoro Kano Sensei iniciou as suas primeiras aulas para o judô feminino dentro da sua própria casa. Eu costumo brincar quando eu conto isso para os meus alunos e digo que o Sensei Jigoro Kano, acho que ele começou a ensinar o judô escondido, dentro de casa. Naquela época a pressão era muito grande, havia um mito de dizer que o judô poderia prejudicar a mulher na sua saúde, na sua fertilidade, na sua feminilidade. E aí, Kano Sensei fez um estudo de caso com a sua aluna Kinko Yasuda. Ele programou toda a sua alimentação, juntamente com a atividade física, ele elaborou uma série de atividades físicas de uma maneira progressiva, realizou os treinos de Ukemis, depois passou por uma avaliação médica e só após a liberação médica ela pôde subir ao Monte Fuji juntamente com as outras mulheres e alguns homens. Parece que só ela e um homem conseguiram subir e descer o Monte Fuji. E depois ela contou para o Jigoro Kano Sensei muito feliz, porque ela contava que já estava sentindo o gosto da comida, que estava se sentindo muito bem fisicamente, que os seus problemas respiratórios já não existiam mais. E aí Kano Sensei concluiu que a atividade física, o judô, não só poderia ajudar mentalmente como fisicamente. E aí sim, ele começou a dar os treinamentos e em 1904 formalizou o ensino do judô para as mulheres. Mas esse caminhar não foi fácil, tá? Depois que Jigoro Kano Sensei faleceu, ainda existia aquela história de que o Jigoro Kano até a sua morte não liberou para que as mulheres pudessem começar a lutar e a competir. E aquilo perdurou durante um bom tempo. Né? Na Europa, a gente teve o início dos campeonatos em 1971 e nos Estados Unidos, em 1960, a Rusty Kanakogi passou por um problema que isso aí foi muito doloroso de ler, mas acho que é um exemplo do quão foi sofrida a conquista da mulher na entrada do judô feminino. A equipe dela faltava, na verdade a equipe de homens faltava um homem. O que ela fez? Ela vendou, colocou um pano nos seios, apertou, cortou o cabelo para que ela pudesse participar como se fosse um homem. E aí ela ganhando as lutas. Quando foi no final, descobriram que ela era uma mulher. E aí perguntaram assim para ela, você é uma menina? E aí ela respondeu, não, eu sou uma mulher. E aí não retiraram a medalha dela. E a partir daquele momento ficou escrito, e a partir daquele momento os campeonatos de judô tinham no final campeonato de judô masculino, justamente para que a mulher não pudesse entrar. E a Rusty Kanakogi prometeu para ela mesma que nenhuma mulher poderia mais passar pelo que ela passou.
Hashinosuke Fukuda foi um dos primeiros professores de Jigoro Kano Sensei de Jujutsu. Ele já havia falecido e, numa visita informal do Jigoro Kano à sua família, ele conheceu e convidou a Keiko Fukuda para iniciar o judô no Joshibu. Ela iniciou sua prática e foi conquistando seus dans. Chegou ao quinto dan, ela passou 30 anos para ser promovida ao sexto dan. Ela fala muito do sexismo no Japão e na Kodokan. Para os senseis daquela época, que diziam que a mulher não deveria ultrapassar do quinto dan, até porque ela não lutava, ela não competia assim como os homens, então ela não merecia passar do sexto dan. Ela demorou 30 anos nessa graduação. Ela morreu em 2013, no 10º dan, mas ela só foi reconhecida pela Federação Internacional de Judô. E em 1980, com muita força da Rush Kanakogi, aconteceu o primeiro campeonato mundial em Nova York. Teve uma participação imensa das mulheres e em 1988 nós tivemos a primeira participação experimental das mulheres nos Jogos Olímpicos, só sendo formalizada a participação delas em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Eu vou falar agora sobre o grupo das técnicas do judô, iniciando pelo Nage-waza, que são as técnicas de projeção. Mas para que vocês entendam melhor do que seriam os Nage-waza, eu vou explicar o que é o Tori e o Ke. Tori é aquele que derruba, é quem projeta. E o Ke é aquele que cai, é aquele que é projetado. Voltando para o Nage-waza, subdivide-se em dois grupos. Tachi-waza, que são as técnicas que o Tori aplica e se mantém em pé, e o Sutemi-waza, que o Tori, para projetar, ele sacrifica do equilíbrio dele e ele se joga para derrubar o Ke. O Tachi-waza subdivide em Te-waza, que são técnicas de mão ou braço, Koshi-waza, que são as técnicas de quadril, e Ashi-waza, que são as técnicas de perna ou pé. Sutemi-waza subdivide em Masutemi-waza e Yoku-sutemi-waza. O Katame-waza se subdivide em 3 grupos, que são Osai-waza, que são as técnicas de imobilização, Shime-waza, que são as técnicas de estrangulamento, e Kansetsu-waza, que são as técnicas de chave de braço. Os Atemi-wazas, que muitas vezes são esquecidos, mas eles fazem parte das técnicas de judô, são as técnicas que aparecem bastante nos katas, que subdividem o D a T e a Shi a T. Mais pra frente, João, mais pra frente, pra não matar a cabeça. Sim! Vai! Você deve estar se perguntando como e quando iniciou o judô no Brasil. Bom, graças à imigração japonesa, pôde acontecer o surgimento do judô no Brasil. Em 1914, chegam os primeiros representantes japoneses, lutadores e profissionais, também alunos do mestre Jigoro Kano, sensei Shinjiro Satake e sensei Mitsui Maeda, mais conhecido como Konde Koma, vieram divulgar o judô através de demonstrações e desafios. Mas, na verdade, esse não foi o ponto essencial para que o nosso judô viesse crescer. Em 1930, depois vieram outros representantes profissionais de judô e do kendo. Dentre tantos, eu posso citar o nosso principal, que é o mestre Ryuzo Ogawa, pai do Matsuo Ogawa, ambos já falecidos. Foram senseis do meu pai, Tadao Nagai, hoje nono dan. Através dele a gente teve a honra de ter a linhagem do judô dele. O início do judô no Brasil ocorreu em instituições organizadoras,
que logo em seguida, sob o controle da Confederação Brasileira de Pugilismo, finalmente foi criada a Confederação Brasileira de Judô, a CBJ. A primeira instituição a coordenar o desenvolvimento do judô Kodokan no Brasil foi a Judo, em 1933, em São Paulo. A partir do ingresso do judô como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio em 1964, passaram a se organizar instituições federativas no judô do Brasil. A CBJ foi fundada em 1964, mas só reconhecida em 1972, quando conquistou sua primeira medalha olímpica no judô. A partir de 1984, o país estabeleceu uma tradição vitoriosa em Jogos Olímpicos, conquistando medalhas em todas as edições. Com federações dos 27 estados e mais de 1 milhão de praticantes, o judô assumiu em 2012 o esporte brasileiro com o maior número de medalhas em Jogos Olímpicos. E hoje a CBJ possui uma estrutura moderna e organizada, proporcionando a seus atletas, treinadores e membros de comissões técnicas, uma estrutura grande para competições e treinamentos. Cumprimentar descalço, cumprimentar ao chegar e ao sair. Na prática de judô, não podemos usar brinco, colar e anéis para evitar pequenas lesões. Deve-se respeitar o horário dos treinos. Não se deve deixar o tatame antes do término da aula. Pedir licença ao professor quando tiver que ausentar, ir ao banheiro ou atender alguém fora do tatame. Outra coisa importante é os alunos iniciantes têm que ter respeito com seus superiores. Nós, na Academia de Judô, nós obrigamos o aluno a chamar o professor de sensei. Isso é um método que o judô requer e o japonês principalmente. Sensei é importante na vida de um aluno. No Japão não adota esse sistema porque eles consideram o kimono questão de respeito. Então só usa kimono branco. Agora, em competição, como é obrigatório de acordo com o regulamento internacional, eles usam kimono azul. Mas, na verdade, o Japão adota só kimono branco. Com relação ao comportamento, nós temos, no judô, nós cobramos dos alunos a nota do colégio de comportamento. E a promoção de faixa vai de acordo com o comportamento e o aproveitamento dele dentro do judô. Nós cobramos do aluno a nota do colégio de comportamento. Às vezes os pais perguntam, mas por que tem a ver o judô com a nota do colégio? Simplesmente eu respondo que nós não somos professor de judô, e sim educador. A parte do comportamento, disciplina, eu, por exemplo, sinto gratificado quando encontro os alunos hoje, médico, advogado, eu tenho até o comandante da Polícia Civil. Então, é gratificante a gente ver esse resultado, onde eles começaram no judô e conseguiram desenvolver a vida dele, a vida profissional. Algumas virtudes que o esporte traz, como a perseverança, foco e força de espírito, que acaba refletindo no tatame para dentro da casa. A minha vivência dentro do judô, por mais de 75 anos, só posso dizer que traçou a minha vida, dentro e fora do tatame. Considero o judô como filosofia de vida. E aí, espero que tenham gostado da nossa apresentação e que as informações dadas tenham lhe ajudado a despertar uma percepção positiva sobre o nosso esporte, o judô. Se você já é um adulto, ou até mesmo uma criança, saiba que não há um momento certo para entrar, apenas a força de vontade, é só querer. Mas se você for uma pessoa que já fez judô quando era criança, tá esperando o quê? Depois de todas essas informações. Associação Nagai Recife, Associação Nagai Rio de Janeiro, te espero lá. Arigatou gozaimasu.